Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 4, leremos somente o versículo 1. Isaías 4, versículo 1, em o nome do Senhor Jesus Cristo. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Senhor, a tua palavra foi lida e ela tem um conteúdo maravilhoso, que explica muitas coisas que estão acontecendo nesta geração de evangélicos. Nós sabemos que o Evangelho não nos torna evangélicos, mas o verdadeiro Evangelho nos torna filhos do Pai Celestial. Mas os evangélicos estão complicando demais, e existe aí uma multidão que precisa ser encaminhada para os braços do Senhor Jesus Cristo. Que nós, aqui da IAP Tatuapé, primemos por mostrar o caminho e não os caminhos. Em nome de Jesus, que essa mensagem possa mexer com os brios de todos aqueles que congregam aqui neste point, que sejamos realmente conscientizados pelo maravilhoso Espírito Santo, de que Evangelho é algo muito sério, que Evangelho é algo que precisa ser praticado por pessoas que tenham responsabilidade, que tenham temor diante de Ti. Em nome de Jesus, orienta-nos, fala conosco, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos que estão cultuando presencialmente, todos aqueles que estão cultuando virtualmente, sejam enriquecidos com uma palavra que venha do Teu coração para o coração humano, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja reinando em todos os corações. Caminho ou descaminhos? Os anotadores, num primeiro momento, os anotadores da Bíblia, aqueles que classificaram o que era realmente inspirado, o que não é inspirado, daí termos os chamados livros apócrifos e os inspirados. Esses anotadores, eles fecharam o capítulo 3 com o versículo 26. E aí vem os críticos textuais posteriores e dizem que esse versículo 1 de 4 deveria pertencer ao capítulo 3 por uma questão de contexto. Então, você tem que entender o que é contexto, principalmente contexto bíblico, né? Você coloca o texto e o cerca de 4 aspectos. Versículos adjacentes, verdades fundamentais, a Bíblia como um todo, e o texto na sua literalidade. Então, você coloca esses 4 aspectos e coloca o texto dentro, aí você vai entender o que é o contexto, em que contexto está inserido, para que você não pronuncie, para que você não proponha uma heresia. É muito assim, falado, repetidamente é falado que texto fora do contexto é pretexto. E, na maioria das vezes, para a formulação de heresias. Vejam, queridos,
ele está no lugar certinho. É o início. Ele fala, o versículo 1 de Isaías 4. Na minha Bíblia, os anotadores posteriores, eles chegam a separar, eles deixam o 4 com 1 na sequência do 3. Eu não sei em quantas Bíblias está dessa maneira. Mas, veja bem, esse versículo ele é altamente revelador. Ele, no momento que foi escrito, no momento que Deus se pronunciava através do Espírito Santo, na boca de um profeta messiânico chamado Isaías, aquele que recebeu a purificação dos lábios, porque ele vivia no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, a brasa o purificou. Através deste profeta, o Espírito Santo revela algo e tem um alcance, e o seu cumprimento se dá. De uns tempos para cá, isso está se cumprindo de uma maneira mais acentuada. Lógico que, se você for trabalhar, eu que dou aula de religiões comparadas, você vai entender isso aqui de uma maneira muito prática. Mas a gente vê de uma maneira muito acentuada hoje. 7 mulheres lançarão mão do homem naquele dia, dizendo: nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido. Nós só queremos o teu nome, o teu sobrenome. Nós não queremos o adjetivo, ou a definição, ou a qualificação de mulheres abandonadas. E aí você vai ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Por que nós estamos colocando nosso tema como caminho ou descaminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus surge, ele aparece, Jesus é Salvador até da própria filosofia. Que se Jesus não tivesse aparecido, a filosofia ela se tornaria falida. A proposta de amor à sabedoria não conseguiria atender a sua função no meio da sociedade humana. Num tempo no qual as pessoas, ou melhor, os filósofos estavam perguntando o que é verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outro. Jesus surge dizendo: eu sou a verdade. João o anuncia dizendo: ele é a palavra, ele é o logos, ele é a expressão. Os filósofos falavam que existia uma expressão da divindade, uma expressão de Deus. Eles chamavam essa expressão da divindade de palavra de logos. E aí João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, vejam, o que vai acontecer? Existe, no relativismo que foi instalado, talvez de uma maneira mais acentuada, na síndrome de Babel, mesmo, inclusive, com aquilo que nós falamos na lição, que existe algo que é transmitido por Deus, as pessoas sabem, o poder e a divindade, disse Paulo em 1 Romanos, o
poder e a sua divindade se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E Deus se revela. Eu contei aqui do meu avô, que dizia que os antigos faziam roça, dividiam em 10 partes e deixavam uma para Deus. E aí ele falou, Deus é o que criou os animais, então os animais podem comer, porque Deus está dando para eles. Eles faziam isso. Então, Deus se revela, sempre se revelou. Mas aí as coisas começaram a ficar mais organizadas, mas existe algo que é proposto. Falou o seguinte, normalmente, quem já andou no meio do matagal, quem andou no meio de uma floresta, sabe que um acerto começa no ponto zero, mas o erro também começa no ponto zero. A bifurcação, ou a trifurcação, ou a multifurcação, começa no ponto zero. Então, vejam o que está embutido, o que está contido nesta revelação escatológica aqui, ou seja, do futuro. Porque nós estamos falando num tempo no qual Israel era o quê? A agência de salvação de Deus. Esse profeta está profetizando inicialmente para Israel. Ele é um profeta messiânico. Deus me deu uma língua erudita, ele disse. Só que ele está falando lá na frente. Por quê? Olha, o que era Israel, que a gente chama de estratégia centrípeta de Deus através de Israel. Através de Israel havia um etnocentrismo. Deus, através de um povo, ele queria mostrar para o mundo inteiro a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o Salmo 67, no seu início, diz, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Então, essa era a estratégia centrípeta. Agora, Deus vai mudar, depois que o véu do templo se rasga de cima a baixo, ele passa a usar a estratégia centrífuga. E isso, como já falamos algumas vezes aqui, isso é tipolizado lá no livro de Esther. Vasti, ela é um tipo do Israel apostatado, da igreja apostatada, porque ela quer insistir na estratégia centrípeta, ela quer se manter dentro do aposento e não quer sair para ser exibida, para ser mostrada para os amigos do rei que estavam visitando. Ela se recusa. Vasti quer dizer a mais doce. Para você saber que algo é doce, você tem que ir, tem que tocar. Então, atrai para um centro. Só que a Vasti não sai dos seus aposentos, ela se recusa à ordem do rei. E ela é substituída, né? Os conselheiros do rei disseram a ele, olha, não é bom o que Vasti está fazendo, porque se Vasti não for punida, se ela não for penalizada pelo que ela está fazendo, até nós, nas nossas próprias casas, vamos ter problema com as nossas mulheres. Então, Vasti deve ser substituída. E Vasti é substituída por Hadassa. Aqui, vários aqui. Quantos foram lá ver Hadassa nesse final de semana, lá no o pessoal do Giovannici? Recomendando, Denivaldo, aí, lá no Teatro Brigadeiro, lá, Hadassa, que é Esther. Enquanto Vasti, a mais doce, atrai, é centrípeta, Hadassa, ela foge, ela sai. Só que Satanás, ele é tão
astuto que ele começa a preparar, Deus começa a revelar através desse profeta o que ia acontecer depois na mudança de centrípeta para centrífuga. Porque Israel atraía. É o povo mais bonito, o povo mais abençoado, o povo com um mero detalhe, né? Câncer intrauterino 0. Ele era tão abençoado, era o povo mais higiênico. O brasileiro é muito higiênico, aprendeu isso com os judeus. O povo mais higiênico do mundo. Por quê? Porque os judeus, eles têm mania, né? Tem toque, né? Então, Israel era o povo mais bonito, mais abençoado. Romanos 11 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento e eles continuam abençoados, inclusive. Então, ele era referência. Mas aí Deus disse, oh, não quero mais vocês. Vocês como agência de salvação. E o véu do templo se rasga de cima a baixo, não de baixo para cima. De cima a baixo, ele se rasga, detalhe. E você pesquisa um pouco o que foi, como é que era esse véu, qual a grossura, qual a espessura dele. Isso significa o quê? Que Deus está mudando a sua estratégia de centrípeta para centrífuga. Agora, a igreja, Esther, Hadassah, vai. O perfume vai. O bom cheiro de Deus vai. Só que precisa ir na direção certa. Só que tem que ir propondo um caminho e não propondo descaminhos. Olha só. Essas 7 mulheres, que profeticamente são igrejas ou organizações religiosas, linhas religiosas ou linhas de religiosidade, eles propõem o seguinte, ó, nós só queremos o nome do Cristo. Cristo é o seguinte, nós não queremos ter o nome de mulher abandonada, nós queremos ter nome de mulher casada. Não precisa, nós não queremos a tua comida. Nós não queremos a tua comida. Nós não queremos que o Senhor nos vista, que o nosso marido nos vista. Nós só queremos o nome. Comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. E aí você vai ver o apóstolo São Pedro dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento. Aí você vai ver, quem quer crescer na graça e quem quer crescer no conhecimento. Então, essa turma da graça barata, que está por aí afora, só não precisa, não quero a comida, não quero a tua doutrina, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não queremos tua doutrina, nós não queremos teus conteúdos. Nós vamos criar, nós comeremos do nosso próprio pão. Nós teremos a nossa própria produção literária, a nossa própria produção didática, pedagógica. Nós teremos o conteúdo nós mesmos. E aí o Bruno Marquardt diz, e criou o homem um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele diz, esse Deus não é o meu Deus. O meu Deus e criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas esse povo que quer só crescer na graça, bênção, bênção, eles alteram conteúdos, e alteram conteúdos, e alteram conteúdos, e
eles não querem a comida que Jesus oferece. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ao ponto de termos assim coisas assim absurdas, né? Não vamos entrar na questão dos nossos dogmas, propriamente dito, a promessa com seus dogmas. Não vamos entrar aqui agora, não é o momento. Mas nós vamos dizer que as pessoas, elas olham e distorcem. Elas chegam, por exemplo, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Lá no original está Curiaque Remerá. E eles pegam, colocam dia de domingo. Olha só. Só um exemplo. E lá não está dia de domingo, está dia do Senhor. Curiaque Remerá. Então, é uma vontade de comer a sua própria comida. Não. Nós não queremos conteúdo, não queremos sua doutrina, não queremos as suas propostas literárias. Queremos nós faremos a nossa própria comida. E aí chega gente que chega ao ponto de dizer que isso daqui precisa dar uma contextualizada. Uma grande igreja aqui em São Paulo, que atrai, inclusive, nossos jovens. E diz claramente que nós precisamos atualizar, precisamos contextualizar, por causa de uns 2 ou 3 versículos que tem na Bíblia. É que, por causa disso, é praticado no meio do cristianismo atual a chamada homofobia e outras coisas mais. Vou adequar, principalmente lá em Romanos, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está escrito lá. Ele está dizendo, falando da causa do lesbianismo e do homossexualismo, que a causa é egolatria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus na semelhança de animais, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, pois até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente os varões se inflamaram em sua sensualidade, varões com varões, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não vou mudar, não é essa comida eu não quero. Essa comida eu não quero. Eu vou mudar aqui, vamos dar uma alteradinha aqui, ó. Em Romanos 1, eles anotam, desde lá, eles vão pegar, na Bíblia Calanto, eles vão pegar o quê? Todas os textos que inviabilizam a permanência no caminho de pessoas com desvios. E aí, agora, por outro lado, queridos, e isso vai entrar em outras questões também, né, crescer só na graça, né? Existe uma organização que não estimula ninguém a estudar a Bíblia. Na hora, Deus dá a palavra. Deus vai revelar. Você não precisa estudar. E é uma grande organização. E aí existem outras que entram pelo caminho da abolir. Nós estávamos conversando, fazendo uma visita ontem à noite, né? Nós estávamos na casa de uma diaconisa dessa igreja e comentando sobre isso, né? Um tempo atrás, tem um grupo famoso aí, um grupo musical famoso. Pouca gente sabe de que eles praticam a chamada trindade modal nos seus conteúdos. O que é a trindade modal?
para eles, Jesus Cristo é o único na divindade que se revela como o Pai e que se revela como o Espírito Santo. Minha filha tinha 10 anos quando nós fomos visitá-los, até porque havia uma proposta de uma das nossas FUMAPs, eu era presidente da FUMAP, e essa FUMAP gostava muito daquilo que era produzido por esse grupo, e, num determinado momento, o líder lá falou: nós precisamos conversar sério, porque nós não cremos como vocês creem. O que vocês creem? Nós cremos na existência de um único Deus. Eu falei: olha, não tem nenhuma... Nós também cremos. Nós cremos no monoteísmo, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Não é aí que está o problema. Nós cremos que Jesus é o único Deus que se revela como o Pai e se revela como Espírito Santo. Minha filha, com 10 anos, pequenininha, estava do meu lado, falou: então explica. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 10 anos. Aí, a gente fica vendo o quanto era assim, revelador esse texto aqui. Nós comeremos do nosso próprio pão. Nos vestiremos do nosso próprio vestido. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. A coisa chega a ser tão brava que tem uma organização que chega assim, no início do Evangelho de São João, e coloca assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Pera! Parou. Era um Deus. É uma Bíblia que é distribuída nos domingos de manhã, por aí afora, toca a sua campainha de manhãzinha, te tira aquele soninho gostoso do domingo de manhã. A Bíblia é assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus. Certo, o caminho é assim, não é desse caminho, o caminho é assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe por que eles têm que fazer isso? Porque ele tem que mudar a comida? Porque eles querem dizer que este filho, ele foi criado, tem princípio, então ele é menor do que o Pai. Então o Pai é maior, o Filho é menor porque foi criado, e o Espírito Santo é uma força ativa do Pai. Então, onde que eles vão alterar? Só que eles não entendem que o Filho, o Logos, a palavra se tornou filho para ser o nosso irmão mais velho. Porque Adão, descabeçado na mesa de jogo, perdeu tudo que tinha, perdeu até o domínio da sua própria vida. E na lei do resgate, era necessário um irmão mais velho para tirar esse que ficou escravo do ganhador do jogo. Jesus, na plenitude dos tempos, vem e compra de volta o seu irmãozinho mais novo, Adão. Pouca gente entende isso. Agora, Jesus se torna nosso irmão, e não ele é o nosso... inicialmente, ele é a palavra. Na sua condição essencial, ele é o Logos, ele é a palavra. Agora, na sua condição funcional para nos salvar, ele se torna o nosso irmão. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Mas aí, para colocar uma comida diferente, não quero a tua comida. Vamos colocar uma comida assim, ó. No princípio era o
o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus. E aí, se nós ficássemos aqui, nós teríamos coisas para falar dessa comida, que eles não querem a comida do caminho. Eles querem a comida dos descaminhos. Agora vem o outro lado. Nós comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos do nosso próprio vestido. O que é vestido? Vestido é justiça. Qual é a nossa vestimenta? De nós mesmos. O casal pegou, por uma questão de instinto que foi aflorado da chamada, um dos 3 instintos básicos são autopreservação, acasalamento e sociabilidade. Pelo instinto da autopreservação veio o pudor, e o pudor vem, e eles ficaram envergonhados, então eles fizeram o quê? Aventais de folha de figueira. Aí o sol bate, o vento sopra, seca as folhas, desmancha as folhas. E em pouquíssimo tempo eles estavam o quê? Nus de novo. Aí Deus começa a mostrar o cordeiro. Ali que Deus começa a mostrar o cordeiro. Com o cordeiro, ele traz roupa de couro para cobrir a nudez dele. A justiça de Deus. O que é a justificação? Justiça de Deus atribuída a nós. Esse cordeiro inicial para cobrir a nudez do primeiro casal aparece depois no cordeiro de Abel, que dá um ódio miserável no Caim. Depois aparece no carneiro lá do Moriá. E depois vai aparecer em todo o sistema sacrificial. Tardes e manhãs, sacrifício, o cordeiro. Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro? Aí, João Batista olha, o primo dele, humanamente, ele é meu primo, mas ele é muito mais do que meu primo. Olha quem está vindo ali. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não, mas espera aí, eu vou fazer avental de folha de figueira. E aí vem o pessoal do conhecimento, o pessoal legalista, que acha que lei salva, que acha que conhecimento salva. Os outros já recusaram a comida. Agora vem outros que recusam a roupa que Jesus quer dar para eles. O marido, essa esposa, não quer a roupa que Jesus quer dar. Quer fazer a sua própria roupa. É o seguinte, graça é favor imerecido, mas tem que ter o mínimo de merecimento. Se não tiver merecimento, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, que você não se salva. E aí, nessa incompreensão, nessa proposta, nessa roupa que se dá, que ela veste, tem, como dissemos, o chamado partido lá do início, o farisaísmo, que pega um sábado e coloca só no mandamento do sábado 467 preceitos. Entre num deles era o seguinte: você não pode cuspir no chão no dia de sábado. Porque você, ao cuspir no chão, a sua saliva vai umedecer a terra, e em havendo uma semente naquele pedacinho de terra, essa semente poderá germinar. Portanto, você terá trabalhado. Então,
não precisa da roupa de Jesus, não precisa da justiça da cruz, que é atribuída a nós. Justificação é justiça de Deus atribuída ao homem. Deus nos faz justos, não porque praticávamos justiça, mas porque Ele nos justificou. É lógico que depois de sermos justificados, ou seja, de nos tornarmos justos, através da justiça da cruz, nós, para nos mantermos como justos, precisamos praticar a justiça. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Então, eu me tornei justo, sendo terrivelmente injusto anteriormente. Jesus veio e me tacou, e colocou aqui uma roupa linda, bonita, e eu vou ter que manter essa roupa bonita, limpa. Agora, o pessoal falou o seguinte: não, roupa eu não quero, não, eu quero... Vamos caprichar nas superficialidades somente da lei, que é o farisaísmo. E aí Jesus chega para eles e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que era um prosélito? Prosélito era um gentil convertido ao judaísmo. E depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E aí está, queridos e queridas, a explicação. Agora, o Espírito Santo, através de Pedro, diz: olha, cresçam na graça e no conhecimento. A águia não voa com uma asa só. Crescer na graça e no conhecimento é o crescimento equilibrado. Nós, sim, Jesus, nós casamos contigo, nós queremos o teu pão, nós queremos o teu vestido, porque nós queremos ser a noiva do Cordeiro, para que um dia nós possamos cantar juntos com o Espírito. O Espírito e a noiva vão cantar a peça musical mais linda do universo, Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós seguimos o caminho. Os descaminhos estão todos rejeitados, porque o Senhor colocou em nós a unção. Vós tendes a unção e sabeis de tudo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Livra-me do que
Deus se apresenta para o seu povo e orienta Moisés também a como se apresentar diante de Faraó, ele coloca muito claro o nome dele. O nome dele é Ser. Eu sou o que sou. E aí você pode completar. Deus é o que é, e não o que eu penso. A axiologia cria descaminhos. Não adianta. Deus é o que é. Não é porque você não acredita que Deus existe, que Deus vai deixar de existir. A brincadeira, né, dos pilotos que já converteram, brincando com a gente, os pilotos da aviação comercial, falou, nós já convertemos mais ateus do que vocês todos, pastores, porque na hora da turbulência é tanto ateu dizendo, meu Deus, a coisa aperta. Mas a verdade é essa, a realidade é essa. O caminho é uma realidade, não adianta modificar. Ou você come a comida que o esposo está te dando, mulher, e veste o vestido que ele está te dando, ou você não é esposa dele. Simples assim. As 7 dizem, nós comeremos o nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido. Tão somente queremos ser chamadas de cristãs, de esposas de Cristo. E aí que nós vemos essa pior geração da história do cristianismo. É isso. Agora, que não seja o nosso caso, que não seja o teu caso, você que está aí hoje cultuando virtualmente, que Deus esteja fazendo uma obra poderosa, porque não adianta, não é pegar no teu pé, não é cajadada, né? Dos últimos tempos aí o pessoal falou, você tem pegado duro, hein, pastor? Não é isso, a realidade é essa, não adianta. Temos que cair na realidade da palavra de Deus. Temos que olhar para a Bíblia e ver lá escrito lá, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, jamais verão a alva. É assim que está escrito. Não adianta. Então, cada um fazer, onde houve uma alteração, não adianta você fazer interpolação, inserção, modificação, não adianta, a palavra é essa. Modifica, ficaria tão bom, né, assim, se ele tirasse uns versículos, assim, não existe isso. Vamos orar e Deus vai trabalhar. Esse cântico, ele tem que ser um constante na nossa vida. Que Deus melhore o nosso caminho a cada dia. Jesus é o único caminho, né? Todos os caminhos levam a Deus. Você sabia? Todos os caminhos levam a Deus? Enquanto juiz, mas enquanto Pai, só Jesus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos vão encarar, todos comparecem, todos comparecerão diante do tribunal divino para prestarem contas do que tiverem feito. Não adianta, isso é ateu, é muçulmano, do baixo espiritismo, do alto espiritismo, do confucionismo, do shintoísmo, sei lá o que for, do Partido Comunista Chinês, que se acha o Deus, né? Tudo isso aí vai comparecer diante do tribunal divino, não adianta.
Todos os caminhos vão levar para Deus sempre. Mas enquanto juiz. Mas enquanto Pai, só Jesus Cristo. Amém? Senhor, a Tua palavra foi exposta, que todos nós assumamos uma posição firme, verdadeira, honesta diante de Ti. Não adianta selecionar o que é conveniente, o que é realmente confortável diante dos modismos, diante do que a atual sociedade humana propõe. O Senhor, através de Paulo, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que todo o teu povo assuma uma posição verdadeira, entendendo, não fazendo parte de nenhuma dessas duas alas, da ala que não quer comida do Senhor, nem da ala que não quer o vestido do Senhor, mas que todos nós recebamos como verdadeira esposa, como verdadeira noiva, o que o Senhor nos propõe: comer do pão do Senhor e vestir aquilo que o Senhor colocou para nós lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, faz isso na nossa vida. Amém. E se você tem alguma coisa para comentar aí, faça isso no